Uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui nos últimos dias é: Lucas, qual a sua expectativa para as próximas GPUs da AMD, a tal da Big Nave, RX 6800, enfim, as próximas que virão com a arquitetura RDNA 2.0, que é uma evolução da atual 1.0 das GPUs 5700, enfim, que também é a mesma arquitetura que vem nos consoles, o PlayStation 5, o Xbox Series X, S e talvez aquele V, aquele terceiro console. E também aquela questão assim, Lucas, será que por conta dos consoles terem a arquitetura RDNA 2, será que os jogos que começam no desenvolvimento do console, quando vir para o PC, vão rodar melhor na AMD por conta de ser exatamente a mesma arquitetura? São questões interessantes, né? Enfim, a AMD vai fazer um anúncio no mês que vem, em outubro, se não me engano, dia 28 de outubro, das suas próximas GPUs. Então aqui no canal vai ter uma live, vou mostrar para vocês todos os detalhes, depois eu vou fazer um vídeo de resumo mais curto para quem não puder assistir a live. Então falta apenas um mês e 10 dias, então é pouco tempo a gente vai ter todos os detalhes. Nesse meio tempo a AMD tem soltado algumas coisas, por exemplo, eles mostraram o visual da placa, que agora sim abandonou o blower, né? A NVIDIA tinha abandonado o blower desde 2018, trazendo as suas founders com duas fãs. A AMD insistiu no blower em 2019 com a 5700 XT, eu mostrei aqui no canal a placa pegando 95 graus, né? E o pessoal falou assim: não, Lucas, mas é só colocar fã em 100%, show de bola. Fica um secador de cabelo do lado do seu PC ali, não tem problema, né, o barulho, mas enfim. E agora vai vir uma placa de 3 fãs, com a logo Radeon na parte de cima, com certeza vai ser muito mais fria que um blower, e isso já me deixa animado quanto à performance da placa, porque se a AMD viu necessidade de trazer uma triple fan, significa que o desempenho da placa deve ter aumentado bem em relação a uma 5700 XT que eles colocaram no blower, né? GPU mais rápida, memórias mais rápidas, exige um sistema de refrigeração com mais atenção. Então é um ponto que já deixa aquela expectativa de que realmente a AMD deve vir para competir contra as GPUs mais tops da NVIDIA, que é algo que tem sido muito difícil, né? A AMD não consegue concorrer no high-end já faz um bom tempo. No passado ela concorria muito forte, na época das ATI, ela às vezes lançava até mesmo antes da NVIDIA, a NVIDIA que tinha que correr atrás, cara. E agora a gente vê o contrário. A AMD chegou a ficar 2 anos sem lançar uma GPU high-end para competir contra a high-end da NVIDIA. Então ela sempre tem estado um pouco atrás e agora pode ser que isso mude, pode ser que ela venha para concorrer forte contra a 3070, contra a 3080. A 3090 eu acho que ela não vai querer chegar nesse momento, porque é uma GPU que tem um segmento diferente, ela é uma Titan, né? Ela é uma Titan gamer, mas enfim, é um público muito seleto. O público gamer vai mirar nas placas 80 para baixo, que é onde a AMD deve entrar segundo as nossas expectativas. Mas vamos falar um pouquinho do passado, pessoal, porque de futuro é complicado, mas passado tá tudo bem documentado. E eu presenciei isso, eu vivi isso, porque esse canal está no ar desde 2014, embora eu já tinha um outro canal desde 2012, né, que eu falava sobre hardware. Então eu vivi essa época da 7950, 7970 que brigava contra a 680, a 290X, a Fury X, a Vega, até chegar onde nós chegamos. Então vou fazer um breve resumo do passado e vocês vão perceber que no momento que a AMD conseguia pressionar a NVIDIA, os preços caíam bem, drasticamente. A NVIDIA já fez corte de preço por conta de lançamento da AMD. Pessoal, em 2013, a AMD lançou a R9 290X, com aquele codinome Hawaii, uma GPU que veio mais rápida que a 7970, veio com mais memória e tinha um consumo de energia elevado, porém era uma GPU que conseguia brigar contra a 780, inclusive contra a Titan. A Titan de 6 GB, aquela primeira que a NVIDIA lançou, ela tinha um desempenho parecido com a Titan, tinha menos memória, ok, porém ela custava tipo $549 e a Titan custava $1000, quase o dobro do preço. De forma com que você podia pegar duas 290X, fazer um crossfire, e na época até fazia sentido, tinha mais desenvolvimento nesse tipo de recurso, e você passava o desempenho da Titan com o preço bem parecido ali, né? Lógico que a 290X e duas delas iriam consumir mais que uma Titan, mas enfim. Então quando veio essa 290X e a 290, houve corte de preço nas 780 e 770 da NVIDIA.
porque vieram GPUs realmente rápidas. E a Nvidia fez uma coisa que nesse momento do mercado surpreendeu as pessoas, e isso continua a acontecer anos depois. Até hoje a Nvidia faz a mesma coisa, que é pega a Titan e lança como uma placa 80 Ti. Então ela lançou a 780 Ti, que era basicamente uma Titan, ela chegava a passar o desempenho da Titan, tinha menos memória, é verdade, só que também custava bem menos que uma Titan, e aí reforçou a competição contra a 290X. Então, quando a AMD incomodou a Nvidia fez o quê? Lançou uma placa melhor. A 780 Ti era mais rápida que a 290X, embora as duas ficavam próximas e dependia de jogo para jogo, o desempenho era ok, ela custava até mais que a 290X, porém o desempenho era um pouco melhor. E aí, esse foi 2013. 2014 a coisa começou a ficar complicada para a AMD. O que a AMD ofereceu? Meados de março, abril, a R9 295X2, que era uma GPU que, cara, eu nunca tive a oportunidade de testar. A 290X eu testei na época, inclusive o modelo de referência, mas a 295X2, 500 watts de pura alegria, cara. TDP altíssimo, consumo de energia altíssimo. Realmente a placa era rápida, só que dependia de suporte de multi-GPU nos jogos. Em jogos que não dava desempenho no multi-GPU, infelizmente ela se saía muito mal diante de uma 780 Ti. As GPUs até que não ficavam tão quentes assim, mas o VRM no meio da placa pegava fogo, era 110, 115 graus. O preço dela também foi muito bizarro. Na época, se não me engano, foram coisa de $1.500. Preço insano, né? E aí valia a pena você pegar duas 290X e fazer o Crossfire, porque a 290X ela já tinha recebido alguns cortes de preço, tinha ficado um pouco mais barata, custava ali na casa dos $500. Duas 290X, $1.000. Era o que basicamente era uma 295X2, eram dois chips de 290X no PCB fazendo um multi-GPU. Então era uma placa que não fazia muito sentido, cara. Apesar de ter gente que até hoje ainda gosta dela. Enfim, a AMD lançou essa placa, aí a Nvidia foi lá e lançou a sua arquitetura Maxwell 2.0. Né? A primeira Maxwell 1.0 foi a 750 Ti. Acho que foi a primeira vez que a Nvidia começou com uma GPU de entrada na arquitetura, mas realmente a GTX 970 e a 980 chegaram chutando a porta. Eu comprei na época a 970, eu comprei duas 970, fiz o SLI, aí vendi uma semana depois porque eu vi, cara, chega de SLI, né? Uns anos depois eu fiz o SLI de novo. Mas a 970, isso foram palavras minhas lá da época de 2014, ela era mais barata que uma 290X, ela foi lançada por $350, ela foi lançada, mais ou menos. Ela era mais barata que a 290X, ela consumia menos energia que ela, coisa de 100 a 130 watts, então os projetos eles poderiam ser mais simples porque a placa consumia menos, o VRM podia ser mais simples. Isso ajudava muito a placa de vídeo a ser mais barata. Isso é uma coisa bem importante. Quando a GPU consome muita energia, o cooler tem que ser mais robusto, isso custa dinheiro, né? Mr. Obvious. Quando a GPU, novamente, precisa de muita alimentação, o VRM tem que ser melhor dimensionado, isso também custa mais grana. Então quando você tem uma placa que vem com uma eficiência energética bem melhor, o projeto pode ser mais barato. Isso ajuda os preços a ficar bem mais interessantes. Então ela tinha o desempenho parecido com uma 290X, só que ela consumia menos energia e era bem mais barata. Então nesse momento a AMD fez um corte de preço. Ela começou a posicionar a 290X dos seus $500 para brigar lá na 970. Ela desistiu da 980 e falou, não, vamos competir só na 970. Nesse momento, a gente começou a perceber que a AMD estava com dificuldades. Ela não lançou uma single GPU que eu me lembro em 2014. A Nvidia ficou ali sozinha. Aí, em meados de maio, a Nvidia vai lá, aliás, em março, a Nvidia lançou a Titan X. Nem precisava, simplesmente foi lá, chutou o pau da barraca, uma GPU muito rápida. Eu testei a Titan X aqui no canal, e aí aconteceu de novo. Em maio, a Nvidia vai lá e lança a 980 Ti, que era uma Titan X, o desempenho muito parecido, tinha menos memória, só que ela era uma placa bem mais barata que a Titan X e tinha um desempenho parecido. E a Nvidia continuou disparando no mercado, então passou um mês, em junho a AMD renovou as suas placas R9,
ela fez um refresh da 290, da 290X, ela lançou a 390, 390X, oferecia o dobro de memória, as placas tinham 8 GB, isso era um diferencial, porém, cara, a arquitetura já estava cansada, o projeto estava cansado, GPU consumindo lá nas alturas. Você tinha alguns projetos de 390X que consumia o consumo real da placa na casa dos 300 watts, enquanto que uma 980 consumia bem menos, uma 970 consumia bem menos. Então a gente começou a ver uma diferença muito grande de consumo e o tempo de lançamento. A AMD estava sempre pelo menos um ano atrasado em relação ao que a NVIDIA tinha a oferecer. E aí, nesse mesmo mês, em junho de 2015, a AMD lançou a Fury X, a Fury com as inovadoras memórias HBM, com 4096 bits de largura. Caramba, tipo, a NVIDIA tinha lá 256, 352, 192 com a 1060. E a Fury X 4, nossa, era muito barramento, cara. Só que na prática a placa não entregava proporcionalmente ao que ela tinha de vazão de largura de banda, né? Ela conseguiu competir contra a 980, isso era um fato. Então as Fury tinham preços parecidos em relação às suas concorrentes da NVIDIA, e aí o próprio mercado foi se regulando, os preços foram caindo, as R9 390, 390X começaram a entrar em preços abaixo dos lançamentos originais das 290, 290X, porque já não fazia sentido cobrar os $500 tendo placas como 970 no mercado, e esse foi o ano de 2015 em resumo, né? Em 2016, meados ali de abril mais ou menos, a NVIDIA trouxe a sua próxima arquitetura. De 2 anos a NVIDIA traz uma arquitetura nova, né? Então ela trouxe a Pascal, que é o que muitas pessoas utilizam hoje em dia. Ela lançou a 1080 e a 1070. Cara, essas placas terminaram de distanciar a NVIDIA. Se tinha alguma concorrência na época da 980 Ti com a Fury X, essa concorrência basicamente acabou. A Fury já estava sofrendo com problemas de suprimento. Eu lembro que era muito difícil achar Fury para comprar. Se você queria comprar uma placa de vídeo desse tipo, ou você comprava 980 Ti ou comprava 1070. Era difícil achar as Fury. Elas, de um momento do mercado para o outro, desapareceu. Em resumo, a 1070 era mais rápida que a Titan X, aquela que era mais rápida que a 980 Ti. Então ela tinha um desempenho muito parecido com a 980 Ti, consumia 150 watts. Era ridículo o consumo dela, cara, muito baixo. Tinha 8 GB de memória, mais memória que a 980 Ti. Então ficou complicado para Fury X concorrer com uma placa dessa. Ela chegava a consumir o dobro de uma 1070. Né? Eu não lembro exatamente agora o valor exato dela. E a 1080, mais uma vez, mais rápida que a Titan X, subiu o patamar de desempenho, 8 GB de memória, consumo de energia era 170 watts, cara, era muito baixo, cara, muito baixo. Foi nesse momento que a NVIDIA transicionou dos 28 nanômetros para 16 nanômetros. Essa redução de litografia possibilitou com que essas GPUs tivessem muito mais transistores, consumindo menos energia. Qual foi a resposta da AMD? Não teve resposta. Em meados de junho, julho, eu lembro que eu fui participar do evento de lançamento das Polaris lá na China, na AMD, pela AMD, não que a AMD é lá na China, mas ela lançou a 480 e 470. Eram boas placas, ainda GCN é verdade, mas conseguiu competir contra a GTX 1060. Então a AMD focou no mid. Ela deixou simplesmente a NVIDIA ficar tranquila com a sua 1070, 1080. E aí, sem necessidade, né, a NVIDIA em 2017 lançou a 1080 Ti. Chutou o pau da barraca, uma placa muito rápida, de novo mais rápida que uma Titan. A última placa que a AMD tinha lançado era a Fury X para competir contra as tops. Isso já faz 2 anos. E aí no final desse ano, acho que em setembro, outubro, a AMD lançou as Vega 64 e Vega 56. Eram boas placas no papel, tinham um desempenho legal, só que assim que lançou, desapareceu dos estoques, os preços subiram demais. Época da alta da mineração. A AMD lançou num péssimo momento, então não tinha placa, não achava Vega para comprar, era impossível achar. Aqui no Brasil demorou muito tempo para você achar uma Vega 64, uma Vega 56 para você comprar, né? Eu fiz o review da Vega 64, da Vega 56 eu também fiz o review aqui.
eram placas que conseguiam competir contra a 1080, a Vega 64, e a Vega 56 conseguia competir contra a 1070, quando você podia comprar elas, né? A desvantagem, enquanto uma 1080 consumia 170 watts, a Vega 64 300 watts. Aí você precisava fazer tweaks, ajustes ali de undervoltage, underclock, não sei, para poder reduzir o consumo e aumentar o desempenho. Era uma coisa bizarra. Você fazia undervoltage e o clock da placa subia. Por que já não via ajustado de fábrica isso, né, cara? Enfim, então os usuários começaram a perceber que as placas da AMD podiam melhorar com ajustes que eles mesmos podiam ter feito. E aí, mais uma vez, né, aconteceu aquele lance que eu falei para vocês da 290X. A gente tinha uma placa que tinha um desempenho legal, só que por exigir muita energia, geralmente os projetos de Vega eram bem caros. E você tinha 1070 e 1080 com projetos mais simples. Porque, cara, uma 1070 consumia 150 watts. 150 watts. Então os projetos podiam ser mais baratos por conta disso. Enfim, e aí foi passando o tempo, em 2018 a Nvidia lançou as RTX sem concorrência, né, 2080 Ti chutando o pau da barraca, cara pra cara, mais de $1.000, não tinha contra quem concorrer. Se você queria desempenho de 2080 Ti, ou você comprava a 2080 Ti, ou você comprava a 2080 Ti. Não tinha concorrência, simplesmente isso. No começo de 2019, a AMD lançou aquela Radeon 7, que era uma placa para inglês ver. Eu nunca vi essa Radeon 7 vendendo. Deve ter aparecido em uma ou outra loja aqui no Brasil, nunca teve uma grande quantidade de estoque dessa placa. Era 7 nanômetros, pô, inovador, mas ainda no GCN, arquitetura velha. Aí no meio do ano, a AMD lançou a 5700 XT. Aí sim, RDNA 1.0, a eficiência energética melhorou drasticamente em relação à Vega 64, encostava no desempenho da Radeon 7, custando bem menos que ela, ou seja, a AMD matou a sua placa em 6 meses, cara, em 6 meses. E aí sim, a AMD conseguiu competir contra as placas 70, 2070 na 5700 XT e a 2060 na 5700 sem o XT. A Nvidia foi e lançou a Super, custo-benefício melhor, em relação às suas próprias RTX. Aí a AMD passou a ter uma nova competidora, que era a 2070 Super e a 2060 Super. Nesse momento a AMD fez um corte de preço nas suas duas placas para reposicionar elas no mercado. É isso que acontece quando a gente tem competição. Sei que o vídeo está ficando muito longo, mas é importante que vocês relembrem isso, né? E aí a gente chega, pessoal, no momento atual, 2020. Vocês perceberam que ao longo desses 7 anos de história, sempre que a AMD forçou a Nvidia, o preço caiu e surgiu placas melhores. Sempre que a Nvidia fez o mesmo, surgiu placas melhores, ou no caso da AMD teve dificuldades aí a Nvidia acabou ficando um bom tempo tranquilo no mercado. Na minha opinião, quem lança depois tem a obrigação moral de lançar mais rápido, de lançar um produto melhor. Não faz sentido a AMD vir agora e lançar algo pior do que a Nvidia. Tipo, lançar uma placa inferior a uma 3070 custando o mesmo. Não tem como isso acontecer. Não, isso não existe. A AMD precisa lançar algo mais rápido ou com o mesmo desempenho custando menos. Pode até ser um pouco mais fraca. Custando bem menos, vai ter o seu diferencial. Então se ela lançar uma 6800 XT que concorra contra uma 3070 que custa 499 e ela colocar lá 459, vai ter suporte a Ray Tracing também, ou 399, cara, ela vai matar a sua geração atual 5700 XT na hora, mas vai oferecer um desempenho parecido custando menos. Que foi o que ela tentou fazer ao longo desses anos quando ela não conseguia concorrer lá nas high-end. Se ela lançar uma 3080 olha, se ela lançar uma 6800 XTX ou 6900 concorrendo contra uma 3080 custando $549, ela vai matar a 3070 também. Então ela pode fazer isso pelo que a gente tem visto na arquitetura RDNA. Se ela oferecer o salto de desempenho que aconteceu entre a Vega e a RDNA 1.0, especialmente na eficiência energética, ela pode aproveitar essa redução que ela conseguiu na eficiência e oferecer desempenho, que foi basicamente o que a Nvidia fez agora. A Nvidia podia ter lançado essas placas com menos desempenho, com um consumo de energia menor. Ela pegou e lançou a 3080 com 320 watts, o consumo de energia aumentou em relação à série atual, mas ela compensou isso com poder de fogo. É o caminho que eles podem fazer. Uma boa relação entre performance
e consumo, ou você aumentar bem a performance e o consumo proporcionalmente vai aumentar também. Enfim, pessoal, a minha expectativa é essa. Nesse momento do mercado a gente precisa de concorrência no high-end, tô até suando já falando de coisa quente como uma 290X, 295X2, né? Então, a gente tem que ter concorrência para ter preços melhores, isso é uma coisa muito óbvia, não preciso ficar repetindo isso aqui para vocês. E eu espero que a AMD em outubro anuncie coisas que realmente possam bater aí a 3070 e 3080, porque aí de repente vai vir a TI. Esses rumores de 3070 Ti, provavelmente a Nvidia já com a placa ali guardada, esperando a AMD falar alguma coisa. Assim como aconteceu no passado, a AMD lançou as RDNA, a Nvidia falou assim, quer saber? Toma super aí no mercado. Ela melhorou a relação de custo-benefício das suas próprias placas quando a AMD ofereceu concorrência. Isso pode acontecer agora. A Nvidia vai lançar TI aí, enfim, não sei como é que vai ficar esse mercado, talvez fique bem bagunçado. Pessoal, o vídeo está ficando muito longo. Um grande abraço. Confira na descrição os patrocinadores do canal e até mais. Tchau, tchau.